E a gente recebe hoje com super prazer um grande lutador pela saúde. E ele é um médico nuclear, Dr. Gustavo Gomes, que vai dizer para a gente um pouco do que é essa medicina nuclear, você sabe? Então, há uma confusão, mas a medicina nuclear é importantíssima para nós que precisamos, eventualmente, da detecção precoce ou mais apurada para um diagnóstico de um tumor, não é isso? Perfeito, Mônica. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui e de falar um pouquinho sobre a nossa especialidade. Mas como você disse, é isso, né? A medicina nuclear é uma especialidade diagnóstica, mas também terapêutica. Eu acho que o que caracteriza a medicina nuclear é o uso da radiação do núcleo, né? Então, Sim. A gente consegue, através dessa radiação nuclear, fazer exames diagnósticos e fazer também tratamentos específicos, principalmente para alguns tipos de câncer. Então, percebe-se mais precisamente o tumor e também trata. Isso, Mônica. Quando a gente fala do diagnóstico, né, a gente sempre lembra de diagnóstico por imagem e radiologia. Isso. A medicina nuclear não é a radiologia, é uma outra especialidade própria, mas que trabalha muito em parceria com a radiologia, porque a nossa imagem costuma ser uma imagem funcional ou metabólica, muitas vezes precisa do aparato, do template, né, do arcabouço anatômico da radiologia, da tomografia ou da ressonância, por exemplo. Então, hoje, os nossos métodos, a gente chama de métodos híbridos. A gente tem o SPECT-CT, SPECT é a imagem da medicina nuclear, com o CT da tomografia computadorizada. A gente tem o PET-CT, também da medicina nuclear, com o CT da radiologia. Ou PET-RM, da ressonância magnética. Enfim, a gente trabalha muito em parceria com a radiologia, mas com a propriedade de fornecer imagens funcionais, metabólicas e até mesmo no nível molecular. A gente consegue identificar ali moléculas ou moléculas incipientes que estão começando a se expressar, o que nos dá a capacidade de fazer um diagnóstico muito precoce. Isso geralmente significa que, em alguns casos, você pode diagnosticar se lá na frente eu posso desenvolver tal tipo de tumor ou de câncer? É o que a gente faz, a demência está nisso também? Olha, que pergunta interessante, Mônica. Quando a gente fala de neurologia, por exemplo, existem sim estudos da medicina nuclear, por exemplo, um PET com um traçador específico, marcado com carbono 11, que consegue identificar a presença de determinadas proteínas no córtex cerebral que predizem o desenvolvimento do Alzheimer. Caramba. Então, é um exame que a gente fala realmente de um potencial prognóstico, né, de predizer o aparecimento de doença. A medicina nuclear entra nessa seara, mas especificamente na oncologia, a nossa capacidade de detectar precocemente é porque a alteração anatômica que a radiologia costuma detectar, ela vem no estágio mais avançado. Muitas vezes a gente consegue identificar captações ou expressões de moléculas, como eu estava dizendo, que a radiologia não vai conseguir, porque ainda não houve uma alteração estrutural naquele órgão, naquele tecido acometido. Por exemplo, a gente no novembro agora vamos falar um pouco então de câncer de próstata. Eu sei, e você já me disse, que a medicina nuclear não faz você prescindir do toque, que é um preconceito bobo que o homem tem, mas a gente tem que bater nisso, tem que fazer o toque, porque ele é fundamental. Mas em que a medicina nuclear avançou a favor da detecção do câncer de próstata ou do tratamento? Excelente pergunta, mãe. Então, como você já disse, né, eu acho que o toque é imprescindível, não existe método laboratorial ou de imagem que hoje faça com que a gente possa abrir mão do toque. Mas especificamente na medicina nuclear, Mônica, a gente tem hoje uma técnica que é o PET-PSMA. O que é esse PET-PSMA? Do jeito que, da mesma forma que você tem o PSA sérico, né, que é aquele exame que você colhe lá para ver se está se elevando, quando você tem um câncer de próstata, você vai, ali naquela região do tumor, vai haver um aumento da expressão dessa molécula de membrana. Então, o PSMA nada mais é do que o PSA da membrana da célula cancerígena. Nossa! E quando a gente usa o PET-PSMA, a gente usa um traçador que detecta exatamente esse aumento de expressão. De forma que hoje a gente tem, do ponto de vista de imagem, um exame muito interessante que é a ressonância paramétrica. Ela é usada hoje para se diagnosticar e muitas vezes, inclusive, para se direcionar a biópsia
que vai ser a palavra final em termos do diagnóstico. Sim. Mas o PET com o PSMA, ele entra nesse cenário. Alguns estudos estão mostrando que muitas vezes ele consegue identificar sítios além da ressonância, fazendo com que essa biópsia consiga ser ainda mais precoce. Ou, em alguns casos da ressonância duvidosa, que a gente consiga tirar essa dúvida e direcionar esse paciente de forma mais certeira, mais assertiva para a biópsia. É como se você estivesse vendo uma foto meio embaçada e essa fosse bem nítida. Ela agrega isso, ela agrega nitidez, ela agrega acurácia, segurança. Mas você vê coisas que na embaçada você não vê. Pode ser que na ressonância a gente não veja. São métodos complementares, a gente não está aqui dizendo que um é melhor ou pior que o outro. Acho que o papel da ressonância nesse cenário está extremamente bem estabelecido, o PET está chegando, mas acho que junto com a ressonância a gente está conseguindo fazer um trabalho ainda melhor nesse diagnóstico precoce inicial. Agora, além disso, a medicina nuclear hoje já tem um papel muito definido no estadiamento dos pacientes com câncer de próstata, principalmente aqueles que têm um Gleason maior, né, são os pacientes de alto risco, com um PSA de entrada, de início do diagnóstico maior. Então a gente consegue fazer um estadiamento do corpo inteiro. O que é Gleason maior? Gleason é um score que determina de forma bem leiga e simplista o quanto que aquele tumor ele pode ou não ser agressivo. Você tem o Gleason 6, que costuma ser muito pouco agressivo ou mais indolente, e você tem o Gleason 10, que é o extremamente indolente, extremamente agressivo. Então você tem essa escala. Então, enfim, quanto menor esse Gleason, a gente costuma falar que é melhor o desfecho, a evolução desse paciente de forma geral, não é um fator isolado. Né, de tratar, talvez. Exatamente. E aí a medicina nuclear pode entrar forte na questão do tratamento também. A gente consegue exatamente estadiar, acho que é um papel já bem definido na medicina nuclear. Um outro papel, Mônica, se você me permite, antes do tratamento, é naqueles casos em que o paciente teve diagnóstico, fez um tratamento inicial, por exemplo, a cirurgia ou a radioterapia, e o PSA desse paciente começa a subir. Os métodos de imagem convencional, tomografia, ressonância, às vezes até cintilografia óssea, que é um estudo da medicina nuclear, não conseguem diagnosticar precocemente o sítio, aonde que esse câncer está aparecendo de novo. É no leito prostático? É um linfonodo? Será que já foi para os ossos? Então a gente chama isso de recidiva bioquímica. O PSA mostra, né, do ponto de vista bioquímico no sangue, que essa doença apareceu. Mas onde ela está? Medicina nuclear com o PET-PSMA. É um geolocalizador ali. Pronto, ele consegue localizar. Achar onde está. Perfeito. E age. E aí a gente tem um potencial de agir, que é o potencial terapêutico. Essa mesma molécula que a gente está falando, que é o PSMA, marcado com emissor de pósitron, seja o flúor ou o galho, serve para o diagnóstico, serve para a gente fazer a imagem. Agora, se a gente pegar essa mesma molécula e marcar com o lutécio 177, que é um emissor de radiação beta, ou actínio 225, que é um emissor de radiação alfa, a gente consegue, então, uma vez que essa molécula se fixa ali naquele sítio de doença, localmente exercer um efeito terapêutico. Essas são radiações que têm uma altíssima energia com baixo poder de penetração. É como se a gente fizesse uma espécie de radioterapia molecular, tratando ali naquela região especificamente o tumor, o que faz com que nosso tratamento seja altamente dirigido ou específico para o órgão e tenha, consequentemente, pouquíssimos efeitos colaterais quando a gente compara aí com grandes resultados. Normalmente o leigo, né, nós do lado de cá, temos muito medo da palavra radiação. Afeta o corpo, demora 10 anos para sair, etc, etc. E se isso já deve ter sido verdade um dia, não sei, estou lhe perguntando. Isso já foi verdade e o quanto isso hoje, a minha preocupação pode ser diminuída? Ô, Mônica, excelente pergunta. De fato, a radiação ela tem um potencial nocivo muito grande. Especialmente se essa radiação é desnecessária ou se ela é difusa, se ela é aplicada ao corpo inteiro sem que haja ali um propósito, um benefício, né? O que a gente costuma dizer é que a medicina nuclear ela nos dá a capacidade de direcionar essa radiação de forma muito específica para onde a gente precisa de tratar. A gente faz isso pela ligação da radiação, que é um radionuclídeo, com uma molécula que vai se fixar especificamente ao ponto que a gente quer tratar. Por exemplo, na tireoide, essa radiação é o iodo que participa do metabolismo tireoidiano, de forma que ali a gente consegue destruir eventuais remanescentes de câncer ou metástases do câncer de tireoide. O mesmo se aplica no câncer de próstata. A gente vai fazer com que essa radiação, que por vezes seja alta, mas ela é alta só onde ela tem que ser,
destruindo especificamente o que tem que destruir. É o alvo certo. Nada em volta é estragado ou é melhorado, porque não precisa ser. Exatamente. Tratamento alvo específico por meio da radiação. Gente, isso é muito fantástico! E o Dr. Gustavo é o diretor da Núcleos, que é um nome fortíssimo aqui em Brasília, que eu particularmente eu faço meu PET-CT lá, que é acompanhando o câncer que eu já tive anos atrás, e muitos de vocês já sabem que foi um câncer de endométrio, e a gente tem que cuidar para nada voltar, pelo menos tentar. E uma das tentativas é buscar o acompanhamento onde tem mais tecnologia, é o que eu penso. Legal. E eu acho que é o caso da medicina nuclear. Muito bom. Te agradeço, e você aqui, que está com medo de procurar um exame, o que você faz? Novembro, mande seu recado aí para os homens. É isso, todas as vezes que você tiver com um especialista, seja lá um urologista, um clínico, um cirurgião, enfim, que for recomendado o exame da medicina nuclear, lembre-se que esse exame que tem um potencial diagnóstico muito grande, que pode economizar aí uma via tradicionalmente maior e pode trazer grandes benefícios. Então, lembre-se sempre, por vezes, até de perguntar ao seu médico se algum exame da medicina nuclear não poderia te trazer benefício nesse diagnóstico específico que você está, enfim, descobrindo, essa situação nova que você está vivendo. E pode dizer que você sabe do PCMA. Obrigada, querido. Obrigado, Mônica. Sempre muito bom. Eu que agradeço. E a gente está aqui, botando a saúde em dia.